Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, para que hoje possamos estar todos aqui de corpo, espírito e mente, lembrando-nos de que todos nós, quando estamos em um templo religioso, quaisquer que seja esse, estamos procurando algo. E o algo que procuramos sempre é em benefício a nós ou àqueles que nós amamos. Pois então, se nós estamos em busca disso, temos que lembrar de que quem nos dá força, amparo, luz para que possamos progredir e fazer com que estejamos alcançando esta paz interior é nosso Mestre amado Jesus. É Ele, junto claramente com os mentores espirituais, com José de Mococa, com toda a equipe espiritual, com os mentores que sempre nos auxiliam. Mas sempre lembrar de que nós somos os primeiros a estar nos deixando a vontade, a fé, estar saindo de dentro de nós, desabrochando de dentro de nós, para que Deus Jesus possa fazer algo por nós. Pois se nós não quisermos, nem Deus vai poder nos dar aquilo que precisamos. E o que precisamos não está no externo, está contido dentro de nós mesmos. Os templos religiosos e os templos espíritas, hoje onde estamos aqui, servem para acionar, para dar aquela cutucada, para que estejamos então saindo daquela zona de conforto que muitas vezes nós demoramos, preocupados com a matéria, desperdiçando o lado espiritual. Saímos da zona de conforto, pois Jesus mesmo nos diz, né? Eu vim para trazer a espada, não vim para trazer a paz, né? O que ele quis dizer? Não quis fazer a guerra, nada disso. É a guerra interior, a espada, ainda os conflitos em que carregamos dentro de nós mesmos, para que nós possamos sair dessas condições. Pois Jesus, na verdade, ele nos incomoda, por incrível que pareça. Vocês já repararam isso? Por que a gente fala isso? Porque Jesus nos incomoda, porque nós olhamos para dentro de nós mesmos e olhamos as nossas vicissitudes e sempre dizemos, mas ele é Jesus, nunca vou chegar igual a ele, é Jesus, assim. Então hoje estamos aqui para seguir os exemplos de Jesus, guiar-nos por Jesus e alcançar o amparo de Jesus. E quem vai falar de Jesus hoje muito bem é o nosso irmão Esmeraldo, que vem nos apresentando lindas palestras na casa há mais de 40 anos, né, Esmeraldo? Fazendo palestras, mostrando seu carinho, seu amor para todos nós, como palestrante, trabalhador da casa, que está sempre conosco. E é um prazer ter ele mais uma vez com a gente, para nos ensinar, para nos amparar e ser incluídos sempre pela espiritualidade maior. Pois sozinhos nós não fazemos todo o nosso trabalho. Somos sempre auxiliados e amparados pelos bons espíritos e por Jesus. Vamos lá, Esmeralda, é nós e Deus, e fica à vontade. A palestra é sua, a casa também. Vai ser bom. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, todos os meses são sequenciados, todos os meses são ricos daquela forma, nos mostra essa ou aquela lição, mas dezembro é alguma coisa especial. As nossas vibrações se elevam, as nossas condições espirituais se voltam ao aniversariante do mês, que é Jesus, embora outros tantos fazem aniversário nesse mês, mas o maior de todos é Jesus. Não tem como alguém querer dizer, né, ou discutir, ou achar que não, é meu. E falar de Jesus, poxa, é alguma coisa assim, nesse mês, muito gratificante, alguma coisa muito especial. Na minha opinião, para quem fala, para quem ouve, para quem vivencia, para quem tem algum entendimento sobre as lições do Mestre, falar do Mestre é alguma coisa assim, muito especial. A grandiosidade de Jesus, a gente observa, faz mais de 2.000 séculos que ele deixou os seus ensinamentos e até hoje a gente ainda precisa estar estudando, estar se aproximando, estar procurando um entendimento maior sobre o que ele nos ensinou
porque a expressão espiritual que ele tem é muito gigante, é muito grande. A gente engatinha ainda no que ele nos falou. Eu vou ler uma lição aqui do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse aqui é um dos livros prediletos do Rafael. E nesse livro tem uma lição intitulada, ela é a lição de número 41, na página 97 desse livro, e se intitula Regra Áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, Mateus 22, 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não faça ao próximo o que não desejas receber dele. Afirmava os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejas para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejes para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro na magnidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, perceberam como instrumentos mais ou menos identificados como a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do templo em vista de seus testemunhos fragmentários. Como mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Ele, então, séculos antes da sua vinda fisicamente ao planeta, instrui esses seus irmãos, antecessores, para que apliquem essas leis. E a gente vê que eles vieram e tentaram, né? Como diz a lição, cada um dentro da condição que lhe era proporcional. Aí falaram dos ensinamentos de Jesus. Mas aí, isso foi só um adiantamento, que ele viria futuramente e exemplificaria de uma forma mais de perto. E aí, ele vem e nos apresenta, dentre tantas, né? Até a felicidade nossa nesse mês é que outros aqui falarão sobre Jesus, e tem quem tem uma clareza maior, estuda mais, tem uma cabeça mais aberta, uma espiritualidade maior, e vai estar falando bem, mais e melhor, para que nós possamos estar ouvindo e estudando Jesus. Mas sequencialmente então ele disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. A gente precisa se ajudar. Se a gente
não quiser nada, como fazer? Como ser ajudado? Eu não quero, sabe? E a gente tem até a informação de que se eu não quiser, nem Deus pode. Deus me dotou, Deus me deu a vida e me dotou com livre-arbítrio. Sou um atributo de Deus dotado, sou uma centelha de Deus dotado com seus atributos de inteligência, de amor, com a insaciabilidade e infinitos outros atributos. Mas se eu não quiser nada, não tem como ele fazer nada. Eu já tenho esses atributos em mim, eu já tenho essas condições todas, mas eu preciso me movimentar, eu preciso estar fazendo alguma coisa, senão torna-se difícil. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Até uma das preces mais curtas que a gente conhece é: meu Deus, me ajuda. O simples fato de estar falando isso é uma prece. Não é preciso eu fazer nada de tão extraordinário. Agora, é claro e fato que eu tenho que ter dentro de mim e dentro desses atributos em mim já contido a sinceridade. Não adianta eu estar querendo tampar o saco a peneira que não vai dar certo. Sabe, eu tenho que ser sincero. Não vem com... Não tem sabe o que acontece. Ou você é ser sincero, ou você vai se dar mal, ou viver por nada. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não são os sãos que disse-nos Jesus. Realmente, os sãos já estão bons. O que precisa de médico são os enfermos. E é dos enfermos que a gente precisa levar medicação, levar acolhimento, levar o que for necessário para que ele se cure, para que ele se melhore dessa sua enfermidade. A cada um segundo suas obras. E aí nos encontramos nessa condição de uma hora dessa, vamos nos ver despojados da veste física e nos encontrando nu e cru com a nossa consciência. O que você fez? Como você fez? Por que você não fez? E ninguém vai estar perguntando isso para nós. É a nossa consciência que vai estar nos apresentando esses quadros e essas intituladas perguntas. E a gente vai se ver em situações bastante delicadas, né? Dependendo da sensibilidade de cada um. Mas, inclusive, a gente tem até comprovações dessas naturezas. Quando a semana passada se manifestou uma irmã aqui, que teve que confessar que era espírita, mas ela viveu abraçada à lei do mínimo esforço e se encontrou do lado de lá por um bom tempo, andando de del em del, sem conseguir nada que a acalentasse, até que, como viveu também o André Luiz, nesse dia que ela aqui se apresentou, provavelmente uma semana antes, ou duas, não se sabe, viveu uma sinceridade de arrependimento e para cá foi trazida, viveu a manifestação e o socorro para ela se deu. Então, a gente vê que a cada um segundo suas obras, é bom que a gente esteja dando o nosso melhor. E existe na Terra, até para nós, tudo para nós foi apresentado por Jesus. Não tem como a gente falar, não, isso aí foi um dia desse que... Não. É tudo provém de Jesus. E a gente vai ter que procurar dar o nosso melhor. Os nossos fios de cabelo estão contados. Meu pai trabalha até hoje, disse-nos Jesus. O primeiro evangelho no lar que aconteceu aqui no planeta foi Jesus que implantou na casa de Simão Pedro. Se falava muito nos momentos de ociosidade, e Jesus, aproveitando aqueles instantes, reúne eles e inicia o culto
do Evangelho no Lar. E passando a falar de coisas espirituais, de coisas elevadas, eles se sentiram bem e ali ficou iniciado o primeiro Evangelho no Lar aqui no planeta. Eu estava falando dos dois tipos de trabalho que a gente vive, que foi Jesus também que nos apresentou. Que são o trabalho material, para que a gente pague os boletos, né? Busque a condição financeira, mas é preciso que a gente também viva o trabalho espiritual. E a gente então tem que inverter quando a gente quer materializar a espiritualização. A gente quer materializar as nossas condições espirituais. E isso não está dando certo. Tanto que a gente está vivendo aí esse chapéu de barco. Então, a cada um segundo as suas obras, quem tiver acordado há de fazer o seguinte: viver o trabalho material, dado a remuneração que é necessária. Mas arrumar qualquer meia hora durante esse dia, arrumar qualquer minuto possível, para elevar o pensamento, para fazer uma prece, para lembrar de Jesus, para observar alguém do seu lado. Esses são trabalhos espirituais. Disse-nos Jesus: se você passar a mão na cabeça de uma criança, que aliás faz tempo que a gente não faz isso, está mais fácil passar a mão na cabeça de um pet do que de uma criança. Então, se a gente passar a mão na cabeça de uma criança, se a gente ajudar uma criança, se a gente ver a necessidade da mãe e ajudar ela com o mínimo que a gente tenha disponível, a gente vai estar fazendo isso por Jesus. Mas a gente está se distanciando dessas coisas, correndo atrás do que ninguém sabe, precisando de mais do que também não se sabe? E essas são as nossas condições momentâneas, e a gente está vendo os resultados quando a gente observa as dificuldades que estamos enfrentando no planeta, uns em menor grau e outros em maior grau. E ele diz: vinde a mim os pequeninos. E a gente tem que dar um jeito de sair da lei do mínimo esforço, né? Tem que fazer alguma coisa. E controlar os nossos desejos. Porque desejo é alguma coisa infinita também. Toda ciência é infinita. Tudo é infinito. E a gente tem no desejo uma condição infinita. Aí eu desejo isso, desejo aquilo, depois eu esqueço que estou desejando isso, desejo mais aquilo, e eu vou estar sempre desejando. No descontrole desse meu desejo, eu vou derrotando. E quando eu tiver que me apresentar disposto da veste física, eu vou viver uma batucada danada, porque, sabe, eu ainda estou envolvido por esses desejos e minha situação vai estar bastante complicada. Substancialmente divino. O ignorante aprende e o sábio se eleva. Então, se a gente tem condições, não como sábio, mas de poder mostrar alguma coisa para alguém, para tirar ele dessa ignorância, para que ele aprenda, a gente vai estar, inclusive, se elevando. E é um trabalho espiritual. E é uma coisa que dá para a gente fazer. É uma coisa que está ao nosso alcance, né? Na compreensão, no entendimento, na paciência, né? No domínio da nossa ansiedade. Às vezes a nossa ansiedade é tão grande que a gente está correndo do que ninguém sabe. Para que ninguém nem sabe também. Nem a gente entende por que está com essa pressa toda, com esse apavoramento todo ao nosso derredor. Eu passo muito, inclusive como eu falei, outros vão estar aqui falando de Jesus, e a gente vai ouvir muitas coisas bonitas e com maior esclarecimento. E eu, no meu pequenino conhecimento, eu li esse livro
do Augusto Cury, o mestre dos mestres. E eu tenho que ler trechinhos. E ele nos diz, o Augusto Cury, deixa eu contar melhor. Augusto Cury é um dos nossos cientistas. E ele, numa reunião que vivia com outros cientistas também, discutiam diversos assuntos e tinha acabado a reunião, estão conversando amistosamente, e como ateu, ele falou alguma coisa lá, inclusive foi de encontro a todos os outros que também costumam ser ateus, e a namorada dele falou: por que você não estuda a mente de Jesus? Você estudou tantos grandes cultos aí, você não estuda a mente de Jesus. E como ela falou isso na frente daqueles outros, ela embananou ele do primeiro ao quinto. Ele bom, assim que eu vou estar fazendo isso. E se pôs, realmente ele já tinha estudado a mente do Einstein, de outros tantos, e aí ele foi estudar a mente de Jesus. Mas como um ateu ferrenho que era. Aqueles que se dizem ateus têm como assuntos preferidos Deus ou a negação de sua existência. Todo ser humano, não importa quem seja, ateu ou não, gosta de incluir Deus na pauta de suas mais importantes ideias. Deus, mas como resultado da indignação contra a injustiça, incoerência e discriminações sociopolíticas cometidas pela religiosidade reinante em determinadas épocas. E é por causa desses assuntos religiosos que, não sendo cientistas, muitos comuns como nós, né, nessa sociopolítica que é apresentada, a gente quer se distanciar de Deus. Diz ele: provavelmente fui mais ateu do que muitos daqueles que se consideravam grandes ateus, como Karl Marx, Frederick Nazareth, eu não tenho inglês, Jean-Paul Sartre. Por isso, como já disse, pesquisava a inteligência de Jesus Cristo, indagando continuamente se ele era fruto da imaginação humana, da criatividade literária, ou se realmente tinha existido. Como pesquisador da inteligência, fui investigar no campo de minha especialidade, ou seja, no campo da construção dos pensamentos descritos nas 4 biografias de Jesus. Pesquisei a lógica, os limites e o alcance de sua inteligência. Manuscritos do Novo Testamento, o que torna o mais bem documentados dos escritos antigos. Muitas cópias foram feitas numa data próxima dos originais. Há aproximadamente 75 fragmentos datados desde 1035 a.C. até o século VIII. Todos esses dados, acrescidos do trabalho intelectual produzido pelos estudiosos da paleografia, arqueologia e crítica textual, nos asseguram que possuímos um texto fidedigno do Novo Testamento, que contém as 4 biografias do Cristo, os 4 evangelhos, os fundamentos arqueológicos e paleográficos podem ser úteis para nos dar um texto fidedigno. O resultado dessa investigação é muito importante. Minhas pesquisas poderiam me conduzir a 3 caminhos: permanecer na dúvida, convencer-me de que Jesus Cristo foi o fruto mais espetacular da imaginação humana,
ou de que realmente ele existiu, de que foi, de fato, uma pessoa real que andou, respirou sobre a terra. Cheguei a uma conclusão e passarei a demonstrar e defender daqui para frente, como se fosse uma tese. Queriam registrar fatos, mesmo que incompreensíveis e estranhos aos leitores, que seu mestre viveu seus discursos e pensamentos. Se nos aprofundarmos nos meandros dos pensamentos descritos nos evangelhos, constataremos que há diversos fatores que evidenciam que Cristo tinha uma personalidade inusitada, distinta, ímpar e imprescindível. Dois dos autores dos evangelhos eram discípulos íntimos de Cristo, Mateus e João. O evangelho de Marcos foi escrito baseado provavelmente nos relatos de Pedro. Marcos era tão íntimo de Pedro que foi considerado por ele como um filho. Pedro jurou que não negaria Cristo. Amava tanto seu mestre que disse que, se possível, morreria por ele. Porém, numa situação delicada, o negou. E não apenas uma vez, mas 3 vezes. E ainda diante de pessoas sem qualquer poder político. Quem contou aos autores dos 4 evangelhos que Pedro negou Cristo por 3 vezes, diante de alguns servos, quem contou a sua atitude vexatória, se ninguém do seu círculo de amigos sabia que ele o havia negado? Pedro, ele mesmo teve a coragem de contá-lo, que o autor falaria mal de si mesmo. Pedro não apenas contou os fatos, mas expôs os detalhes de sua negação. Para Lucas, ele contou alguns detalhes significativos que estudaremos. Com Pedro, que quando jovem era um rude e inculto pescador, aprendeu a ser tão sincero, tão honesto consigo mesmo, a ponto de falar de suas próprias misérias. Ele deve ter aprendido com alguém que, no mínimo, admirava muito. Essa leitura do Augusto Cury mostra ele, pelo profissional que é, pelo cientista que é, indo lá no campo do estudo e buscar esses pormenores que está nas entrelinhas das escritas, e ele pôde esmiuçar dentro do cérebro de cada um. Eu acho isso muito interessante. Alguém que tivesse características tão complexas na sua inteligência, que fosse capaz de ensinar Pedro a se interiorizar e a reciclar profundamente os seus valores existenciais. O Cristo descrito nos evangelhos tinha tais características, mesmo diante de situações tensas, em que uma pequena simulação o livraria de grandes sofrimentos. Jesus optava por ser honesto consigo mesmo. Pedro aprendeu com ele a difícil arte de ser fiel à sua própria consciência e assumiu seus erros e suas fragilidades, o que indica que esse Cristo não era um personagem literário, mas uma pessoa real. E no Evangelho do Lucas, então, como Lucas foi um médico, tinha um conhecimento mais apurado na época, por ter feito esse tipo de estudo, por ter esse desenvolvimento acadêmico, quando o Pedro contou para ele, né, Jesus estava vivendo um sofrimento profundo, uma dor enorme, e o Pedro negando, e Jesus olhando para ele,
o apoiava, não incriminava, o acolhia, entendendo o tamanho do Pedro. Sabe? Então, isso é um detalhe de rara beleza, de muita profundidade. Com os demais discípulos, além disso, João, o autor do 4º Evangelho, descreveu com uma coragem única a sua fragilidade e impotência diante da dramática dor física e psicológica do seu mestre na cruz. João, ele não apenas discorreu sobre uma pessoa, Cristo, que marcou profundamente sua história de vida, como em sua descrição também não esqueceu de abordar a sua própria fragilidade. Isto é incomum na literatura. Então, o Augusto Cury busca esses pormenores no íntimo desses irmãos quando escreveram esses evangelhos, nessa verdade sincera que eles apresentavam, que para a nossa literatura corrida passa desapercebida. Foi um fato, se viveu realmente, mas passa desapercebida porque a gente não tem esse entendimento psicológico, né, que tem ele para estar estudando, haja vista, o pensamento de nós e humanidade. As pessoas tendem a esconder suas fragilidades e seus erros, mas os biógrafos de Jesus Cristo aprenderam a ser fiéis à sua consciência, aprenderam com ele a arte de extrair sabedoria dos erros. Ao estudar as suas biografias, constatamos que a intenção consciente e inconsciente dos seus autores eram apenas expressar com fidelidade aquilo que viveram, mesmo que isso fosse totalmente estranho aos conceitos humanos. A gente vê que é um fato. Ele foi julgado, humilhado e morreu de forma injusta, e os seus biógrafos descreveram isso. Cristo não se comportava nem como herói, nem como anti-herói. Sua inteligência era ímpar. Seus comportamentos fugiam aos padrões do intelecto humano. Quando todos esperavam que ele falasse, ele silenciava. Quando todos esperavam que ele tirasse proveito dos atos sobrenaturais que praticava, pedia às pessoas ajudadas por ele que não contasse a ninguém o que havia feito. Evitava qualquer tipo de ostentação, que o autor poderia imaginar um personagem tão intrigante como esse. Jesus foi o máximo, né? É o máximo que a gente conheceu aqui no planeta. Preocupava-se igualmente com a segurança das pessoas que o seguiam e com a daqueles que o prenderam. Incomum e como estranho uma pessoa se preocupar com o bem-estar dos seus opositores. Cristo previu a sua morte algumas vezes e facilitou a sua prisão. Não fez força nenhuma. Quando esperavam que ele entrasse triunfante em Jerusalém, com pompa, seguido de uma grande comitiva, Cristo assumiu uma atitude clara e eloquente, que demonstrava sua rejeição a qualquer tipo de poder político, ostentação e estética exterior. Ele mandou alguns dos seus discípulos pegarem um pequeno animal, um jumentinho, e teve a coragem de montar no desajeitado animal. Foi assim que aquele homem super admirado entrou em Jerusalém. E conta que entrar de a pé já seria humildemente.
mas montado num burrinho. Diz que a pior viagem é precisar montar no burrinho. Diz que você não tem onde pôr o pé, você não tem onde se escorar, você não tem onde segurar, diz que é bicho feio. E ele fez isso para exprimir mais ainda a sua humildade. Jesus foi o mais perfeito espírito realmente que pela terra passou. Elas queriam proclamá-lo um grande rei. Queriam exaltá-lo, mas ele expressava que, para atingir seus objetivos, o caminho era a humildade. Porém, ele subiu num pequeno animal para estilhaçar os paradigmas das pessoas que o contemplavam e abrir as janelas de suas mentes para outras possibilidades. Cristo possuía uma personalidade tão requintada que se manifestava como uma melodia e soava entre os extremos das notas musicais. Conheço muitas pessoas, psiquiatras, psicólogos, intelectuais, cientistas, escritores, empresários. Entretanto, nunca encontrei ninguém cuja personalidade possuísse características tão surpreendentes quanto a dele, Jesus. E por ter iniciado esse estudo sobre a vida de Jesus, o Augusto Cury teve que escrever 4 livros. Esse aqui é o primeiro, o Mestre dos Mestres. E tem outros 3 para completar esse estudo que ele fez sobre essas mentes lá nessa época em que Jesus passou pelo planeta. E a gente vê então que, partindo daí, ele nos faz lembrar em vários outros fatos, em inúmeras situações, foi ele que exemplificou. A gente tem no Obreiros da Vida Eterna a presença do Asclepio, e até o Asclepio me faz lembrar, o ponto mais alto da sofisticação é a simplicidade. Aí o Asclepio vai estar lá e, para responder as perguntas que a ele são dirigidas, ele pega um pergaminho e a gente tem informação de que tudo que a gente tem na Terra vem de lá para cá. Não é nós que criamos aqui, vem de lá para cá. Coisas que haja vista lá já estão até batidas, aí vem de lá para cá. E o Asclepio, dentro da expressão que é como um espírito de luz, traz os pergaminhos. Então a gente vê que, quando o ponto mais alto da sofisticação é a simplicidade. E o Asclepio vem, não trouxe um tablet, ele trouxe os pergaminhos, para a gente ver que é preciso que a gente modifique as nossas condições de estar vivendo, de estar atuando, porque, como a gente viu aqui, o Augusto Cury então diz: não conheço nenhum alto escalão aqui da Terra que teve e que tem a condição de que Jesus nos apresentou. Então é preciso que a gente reveja os nossos conceitos, e é preciso realmente vivermos para conseguirmos conforto, vivermos, trabalharmos para ter passeios, tudo, mas não nos esquecermos de maneira nenhuma do aniversariante desse mês, que é Jesus, e de que a simplicidade deve fazer parte da nossa existência. Muita paz.